Fala pessoal, Henrique Garcia aqui, sócio da B7 Business School, e estou gravando esse vídeo aqui para te ajudar a falar sobre dolarização de patrimônio com o seu cliente. Então, sem enrolação, vamos direto aí ao vídeo, ao que interessa, e a gente vai conversar sobre a parte de dolarização. Então, já quero que antes da gente seguir aqui, você já se inscreva aqui no canal, comenta aqui, o que você está achando do vídeo, deixa seu like aí, manda para todo mundo e comente também assuntos que você quer ver aqui no canal. Então, bora lá fazer o nosso alinhamento aqui. Primeiro, eu vou trazer para vocês alguns pontos de risco Brasil, trazer uma comparação do Ibovespa versus a Bolsa Americana, porque só investir aqui no Brasil não basta. A gente vai falar um pouquinho ali do dólar no dia a dia, quanto dolarizar e alguns cuidados de compliance. Então, bora começar aqui trazendo alguns pontos que vão te ajudar para você ter mais repertório para quando for conversar com aquele cliente que ainda não está muito confiante em dolarizar, tem receio, acha que investir no exterior é algo muito complexo, muito difícil. Não, deixa meu dinheiro guardadinho aqui no Brasil. Então vamos lá. Seu cliente ele não precisa de dólar, ele precisa de proteção. Que é o quê? Não adianta ele comprar dólar, deixar bonitinho parado ali na conta, ele precisa de alguns respaldos. Então, separei aqui alguns erros de abordagens mais comuns que geralmente a gente vê no mercado. Então, vamos puxar aqui. Cadê a minha canetinha aqui? Beleza, vamos lá. Erros. Os Estados Unidos rende mais que no Brasil. Não é bem assim. O cliente com CDI a 14% vai rebater na hora. Então, geralmente, o seu cliente ele vai fazer algumas comparações de taxa, ele vai olhar para o CDI, ele vai olhar, pô, mas os Estados Unidos, renda fixa me paga 3% o ano, aqui o CDI tá tanto. Ele vai fazer algum tipo desse tipo de comparação. Focar só na rentabilidade passada, sem falar dos riscos, é um outro erro que a gente vê bastante. Então, pô, o dólar ele nos últimos anos sempre valorizou muito mais que o real. E aí você acaba só falando de vantagem, de vantagem, de vantagem, e você acaba não sendo sincero e transparente com o seu cliente, falando questão de risco de oscilação, risco de câmbio, risco país ali. E aí um erro que a gente vê muito e o cliente fica um pouco desconfiado. Tratar a dolarização como aposta contra o real. Você tem que investir em dólar porque o real vai desvalorizar, porque o Brasil tá ruim, você tem que ter. Então, nota que são algumas iniciativas que parecem um pouco mais forçadas do que realmente um argumento. Então, algumas coisas que geralmente funcionam. Trazer ali que a dolarização ela não compete com o CDI, ela vem ali para complementar a sua carteira, então você pode ter parte do seu dinheiro atrelado ao CDI, só que também é interessante a gente olhar para você começar a dolarizar, aí que vem a questão da proteção, tá? Para a gente blindar o seu patrimônio. Então é interessante você trazer para o seu cliente, não é que você vai pegar todo o patrimônio dele e que você vai mandar lá para o exterior. Ele vai continuar tendo parte do patrimônio dele aqui no Brasil, mas para a gente, vamos dizer assim, já vou antecipar a partir do vídeo, mas para a gente compensar parte dos custos que ele tem dolarizado e diminuir essa perca, é interessante ele começar a fazer algumas alocações. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso aqui. É seguro contra o risco Brasil, não uma aposta de rentabilidade, então não fazer essa comparação de rentabilidade ganha mais, ganha menos, mas sim que você, uma vez que o seu cliente ele passa a dolarizar o patrimônio dele ou investir no exterior, ele está diversificando contra o risco país Brasil. Então, a gente tem alguns problemas fiscais, alguns problemas políticos, manter todo o dinheiro aqui, vai que acontece alguma coisa muito grave no Brasil e a gente chega a virar uma Venezuela da vida, por exemplo. Se ele tem parte do dinheiro dele em outro país, ele tem uma certa segurança. Obviamente, você não vai falar para ele que o Brasil vai virar uma Venezuela. Tem um jeito certo de a gente trazer isso ali na conversa com o cliente. O objetivo não é vencer o CDI e não ficar 100% refém dele. Então, você traz ali, é uma estratégia de alocação que a gente vai fazer. O objetivo não é ali querer superar o CDI, superar algum benchmark, mas é a gente diversificar o seu patrimônio ali para a gente começar a atuar na sua blindagem patrimonial, que a gente vai falar um pouquinho. Um ponto interessante que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Olha só, comenta aqui quem já sabia disso. Sabe quantas vezes o Brasil já trocou de moeda versus os Estados Unidos? Isso aqui é bem interessante, tá? Então, o real nunca foi real. O real começou ali em 94, mas antes de virar cruzeiro lá em 1942, a gente tinha uma outra moeda. Ficamos aproximadamente uns
400. Ficamos um tempinho legal ali com ela ali, e por conta de reformas, mudanças, acabou virando Cruzeiro em 42. Depois a gente teve o Cruzeiro novo em 67, em 70 virou Cruzeiro, 86 Cruzado, em 89 Cruzado novo, em 90 retoma Cruzeiro, 93 vira Cruzeiro Real, em 94 vira o nosso real, como é conhecido até hoje. Então, desde o Brasil, a gente teve 8 mudanças de moedas diferentes para buscar ali controlar a nossa economia. Enquanto quando a gente olha para o dólar é dólar desde que os Estados Unidos são entendido como um país. Isso desde 1792. Olha que louco isso. Os Estados Unidos nunca precisou mudar a moeda para controlar a economia ou fazer uma mudança muito drástica ali para manter a economia em ordem. Enquanto no Brasil, olha que louco, a gente teve 8 mudanças diferentes na nossa moeda. Cara, assim, é muito surreal. Quando você traz esse tipo de informação, você traz mais confiança para o seu cliente da importância dele dolarizar. Por que que eu estou trazendo isso? Porque isso aqui é um dos primeiros argumentos que você pode trazer na conversa com o seu cliente. Senhor João, por que que é importante você investir nos Estados Unidos, dolarizar o seu patrimônio por conta de blindagem, mudanças nas nossas legislações? Fica tranquilo, investir nos Estados Unidos é muito seguro, é um país que tem um dos maiores rates, o Tesouro Americano é o tesouro mais seguro do mundo. E você sabia que o seu dinheiro estando no Brasil está menos seguro do que nos Estados Unidos? Desde que os Estados Unidos surgiu como um país, é, nunca teve uma mudança de moeda. Enquanto aqui no Brasil, a gente já passou por 8 mudanças diferentes na nossa moeda. E aí você começa a contar esse histórico para ele, você traz mais confiança e traz essas mais confiança e segurança que os Estados Unidos é um país que, economicamente falando, quando a gente puxa esse histórico, ele não tem tanta essas oscilações e esses problemas igual a gente teve aqui no Brasil. Então, é um ponto importante para você trazer. E aqui, um outro ponto importante é trazer essa comparação da trajetória do dólar frente ao real. Se a gente puxar desde o real até agora, dos últimos 32 anos, basicamente, aproximadamente 20 anos, o dólar saiu na frente e teve uma valorização frente ao real. Então, é uma diferença muito grande. Então, quando você traz e explica esse histórico para o cliente, você mostra essa evolução, comparando desde o histórico de 94 até agora, o quanto o dólar se valorizou frente ao real, aos pouquinhos você começa a abrir a cabeça do cliente para ele falar, não, realmente faz sentido o que você está me falando. Se a gente olhar todo o histórico, o dólar ele sempre ali teve uma forte valorização sobre o real. Então, são alguns pontos que a gente trazendo ali com contexto, explicando certinho, o cliente ele começa a entender um pouco mais da importância dele ter o patrimônio. E aqui, um outro ponto interessante que vocês podem trazer na conversa com o cliente é mostrar essa percepção de risco global. Dos CDs, aqui é um histórico ali, né, uma média ali dos 5 anos, comparando o quão o grau de confiança dos países em questão de você investir. E o que, que o CDS mostra para a gente nessa percepção de risco? Que seria desses países aqui dar um calote ali no cliente e é o preço que o mercado global cobra para segurar ali contra um calote. Então, quando a gente olha aqui, a gente mostra que um histórico que, pô, olha o grau de confiabilidade, por exemplo, de uma Argentina dar um calote ali. Pô, a gente está falando de que ela tem um risco gigantesco, a gente está falando de 560 pontos. Quando a gente olha, por exemplo, comparando com a Espanha, pô, a gente está falando ali de 17 pontos. O Brasil está no meio termo. A gente tem um certo risco ali. Mas o que, que é interessante quando vocês traz isso? Aqui eu não coloquei, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tem bem inferior ali. Mas se a gente começa a mostrar isso aqui para o cliente, a gente mostra, olha, manter o seu patrimônio só no Brasil,
você tem um certo risco também local, por conta de problemas políticos, problemas fiscais, incertezas que a gente tem aqui. Então, tem um certo risco você concentrar tudo aqui no Brasil. Por isso que é importante você diversificar, tem os seus recursos alocados em outros países. E aí, um ponto importante, e aí eu quero fazer uma provocação para vocês. Quem aqui, comenta aí no vídeo, vocês deixariam o dinheiro de vocês investido em Taiwan, Kuwait, Malásia, Macau ou Cazaquistão? Vocês investiriam o dinheiro de vocês nesses países? Isso aqui é uma outra provocação para você trazer para o cliente de vocês, para vocês mostrarem o quão é interessante ele começar a dolarizar o patrimônio dele para blindar de riscos que podem acontecer aqui no país e também ele ter ali parte do patrimônio dele em um país mais seguro com um rating melhor do que o nosso. Então, quero que vocês respondam aqui. Vocês investiriam em um desses países? Se você pegaria ali todo o seu dinheiro e pelos próximos 5 anos deixaria ele aportado em Taiwan, no Kuwait, na Malásia? E por que que eu estou trazendo isso para você? Se eu falar para você que é mais seguro você deixar o seu dinheiro aplicado em Taiwan, no Kuwait, na Malásia e Macau, é mais seguro você deixar o seu dinheiro aplicado no Cazaquistão do que aqui no Brasil? Vocês acreditam? Por que que eu estou trazendo isso? Quando a gente olha ali o rating de crédito dos países, todos esses países que eu citei para vocês têm um rating de crédito melhor que o Brasil. Então, isso aqui é um outro dado, um outro argumento que vocês podem usar para o cliente, mostrando para ele justamente dessa forma. Você sabia que investir no Cazaquistão é mais seguro? O Cazaquistão tem um rating de crédito, é um país melhor pagador do que o Brasil? O nosso risco de ser um país inadimplente é pior que Cazaquistão, Malásia e Kuwait? A gente não está nem perto dos países com os melhores pagamentos? A nota do Taiwan, cara, é de 90 pontos. Ela tem um rate de AA, tipo, são os dois As, é um dos rankings mais tops ali, é um dos países com maior rate de crédito. Então, olha isso aqui. E aí vocês podem complementar. Depois vocês podem pesquisar o rate dos países. Tem lá a tabela com todos. E aí você compara, por exemplo, Brasil com os Estados Unidos. E aí você mostra ali para o seu cliente que o rate de crédito do Brasil versus Estados Unidos, por exemplo, é muito mais seguro ele manter o dinheiro dele alocado nos Estados Unidos. Quando você mostra e compara com esses países, eu falo para você, tá? 99% dos clientes que vocês vão atender, eles vão falar: não, imagina, nunca investiria no Cazaquistão, deixar meu dinheiro no Kuwait. E aí você traz para ele que é mais arriscado ele manter o dinheiro dele aqui no Brasil, em questão de risco de crédito. Quando a gente olha essa análise aqui, o seu cliente, caramba, eu não sabia que manter meu dinheiro no Brasil é mais arriscado do que no Cazaquistão. Obviamente, tá? Isso aqui são ali as notas do ASP, da MOD, de outras casas de análise, mostrando o risco de crédito dos países. E aí, a gente traz aqui, tá? Então, eu separei aqui para vocês a comparação, trazendo um pouquinho hoje qual que é o cenário do Brasil. Então, segundo algumas casas de análise que eu separei aqui para você, a gente está no nível que não está tão preocupante em questão de risco de crédito do país. Segundo o SP, a nossa nota aqui seria um double E, que seria equivalente a 2 degraus abaixo de um grau de investimentos. Então, a gente não está ali na classificação dos melhores países para se investir, mas também não está tão ruim assim. A gente está 2 graus ali abaixo. Não é o melhor dos cenários. Pela Fitch também, bem parecido, e pela Molde a gente está ali um degrau abaixo do grau de investimentos. Então, não é um pouquinho dos cenários, do cenário ideal. O mais adequado, né, seria a gente estar aqui no lado verdinho desse gráfico ali, como um país relevante para você ser mais atrativo em questão de investimentos, mas tem algumas coisas aí que espero que melhore. A gente está passando por alguns momentos um pouco mais turbulentos quando a gente olha para nossa economia. Isso fez com que o nosso rate diminuísse um pouquinho aí. Então, aqui, quando a gente compara, tá? Um outro insight interessante para você trazer para o seu cliente, mostrar a evolução da nossa bolsa, o Ibovespa, versus a bolsa americana. Então, quando a gente compara o quanto nos últimos 10 anos a nossa bolsa frente Nasdaq, frente ao S&P 500, você também tem um outro argumento para trazer para o cliente, que
o patrimônio dele, se nos últimos 10 anos ele tivesse pegado o mesmo valor aplicado em algum índice que replica o Ibovespa, replica o SP, replica a Nasdaq, o recurso dele aplicado nesses índices, que replica o SP500, teria sido superior ao Ibovespa, e se ele tivesse aplicado em algum índice atrelado à Nasdaq, teria superado tanto o Ibovespa quanto o SP. Então, é um outro insight que eu trago para vocês na conversa do cliente. Tragam esses números, mostra para ele ali, faça uma simulação do quanto ele está deixando de ganhar por conta de manter o patrimônio dele somente aqui no Brasil. E aí tem aqui alguns pontos, tá? Por que investir só na Selic não basta? Geralmente o brasileiro ele tem muito esse viés. O Brasil paga um prêmio de risco altíssimo, então quando a gente olha por que a nossa Selic hoje está alta, por conta do nosso, a gente estava ali com a inflação subindo, uma das ferramentas da gente controlar é subir ali a nossa taxa de juros, só que quando a gente sobe a nossa taxa de juros, a gente está trazendo uma mensagem para o país que se o Brasil está com uma taxa de juros muito alta, é porque o brasileiro, o estrangeiro, ele estava tirando um recurso daqui e investindo num outro país. Então, se a gente não está muito bem, o estrangeiro, ele não está investindo na gente, qual que é uma forma da gente deixar o Brasil mais atrativo? A gente aumenta a nossa taxa de juros e aí o estrangeiro vai olhar, pô, deixa eu comparar risco Brasil versus risco outro país. Se eu calcular risco-retorno, uma taxa de 14%, o Brasil está um pouco mais atrativo, mas tem um risco maior. Então a gente tem esse prêmio de risco, mas só isso não basta, tá? A Selic, quando a gente olha para cá, apesar da gente ter ali uma taxa de juros alta, isso também pode ter ali tem alguns problemas que acaba afetando a gente. Então, é um ponto interessante de você trazer para o cliente. A gente está num país que tem uma taxa de Selic alta, mas tem alguns outros contrapontos que você também precisa olhar para o exterior, principalmente do risco país. A gente está no momento onde a gente está com a Selic muito alta, só que a gente está passando por vários problemas fiscais. Então, tem um risco país aí que talvez pode se agravar. E aí você pode trazer para o cliente ali um pouquinho dessa analogia com o que está acontecendo hoje, que a gente está com um gasto gigantesco, que a gente não sabe até onde vai. Tem a questão dos problemas tributários, cada vez mais tendo cobranças e mais impostos surgindo, e aí, dependendo do nível que isso se agravar, ou como vai ficar os próximos 4 anos aí, a gente não sabe o tamanho do risco que isso pode piorar. Então, quando você olha para um outro país, você diversifica o seu risco local ali. Dolarização não é seguro, não é uma aposta de retorno. Então, quando a gente traz esses argumentos, a gente mostra esses históricos, a gente mostra para o cliente que é seguro ele investir no exterior, ele ter parte do patrimônio dele dolarizado e dólar mais ativo, produtivo muda a equação. Então, quando o dólar vem aclopado ali a um ativo que rende, ações americanas, treasuries, aí você começa a mostrar o resultado para ele, igual essa comparação que a gente fez, ele começa a olhar que realmente faz sentido ali. Porque geralmente, por que eu estou trazendo essa questão da Selic? Ele vai comparar 14% aqui versus 2, versus 3, 4 lá nos Estados Unidos. Geralmente a cabeça dele é, pô, aqui tá 14, lá eu vou ganhar só 3, deixa aqui. Mas ele não vê essa questão do risco e ele também não vê a questão da valorização do dólar a longo prazo. Então, quando você mostra aqueles gráficos ali, fica mais visível ali para ele. E aqui um outro ponto, um outro grande argumento. Um ponto que provavelmente o seu cliente pode trazer é: pô, Henrique, mas eu não viajo, eu não moro nos Estados Unidos, eu só gasto em real, nem saio daqui do país, nunca viajei para fora. E aí você pode perguntar: legal, senhor João, mas você escova dente, não escova? Sim, Henrique, escova os meus dentes. E que pasta de dente que você usa? Provavelmente ele vai falar Colgate ou alguma dessas outras marcas. E aí um outro ponto que você vai trazer é: senhor João, você sabia que a Colgate ela é uma marca americana? É, ela é fabricada no Brasil, mas parte da fórmula e dos royalties são pagos na matriz americana, que são cotados em dólar? Não, não sabia. Então, é um custo intrínseco em dólar que você tem esse custo. Apesar de você pagar em reais aqui, foi feito um cálculo baseado no dólar para chegar nessa precificação aqui em real. Senhor João, senhor,
lava o cabelo, o senhor usa shampoo? Uso. Que shampoo que você usa? Ah, vamos supor que ele fale Pantene. Sabia que Pantene também é um shampoo ali de uma marca americana? Toda a parte de fragrância, a tecnologia para desenvolver, vem de uma multinacional americana, onde os custos do dólar são embutidos no valor que são cobrados em reais aqui no Brasil. O outro exemplo, pô, seu João, o senhor gosta de tomar um cafezinho? Gosto. Sabia que a marca. Que café que você toma? Olha, eu amo o café da Nestlé. Sabia que a Nestlé é uma marca suíça? Café é uma commodity e ele é cotado em dólar. Basicamente, a Nestlé ali na Bolsa de Nova York, mesmo que ele chegue torrado e aqui no Brasil, houve um cálculo ali embutido de dólar para o café chegar aqui bonitinho para o senhor tomar. Então a gente começa a trazer esses exemplos. E aí você pode ali, antes de visitar o cliente, obviamente, ali, ou você conhece o cliente, pega aqui alguns desses pontos. Pô, café, muita gente toma. Ou pelo menos escovar o dente, todo mundo vai escovar. Se o cliente não escovar o dente, é meio estranho ali. Mas, por exemplo, o café, o pasta de dente, pô, todo mundo vai escovar o dente. Então, são alguns exemplos que eu estou trazendo aqui, onde você pode pegar produtos do dia a dia, obviamente, tá? Não vai pegar um produto brasileiro e falar para o seu cliente, senão você vai comer bola. Mas existem várias marcas que a gente consome, que a gente paga em real, só que tem um custo dolarizado por trás que muitas vezes a gente acaba não vendo. E por que que eu estou trazendo esse ponto? Porque tem um estudo que diz o seguinte: tem um estudo ali que mostra que hoje, para um brasileiro, ele ficar no 0 a 0 em questão de ele compensar esse custo embutido de produtos que a gente consome que a gente não vê, em média, aproximadamente entre 15 a 20% do nosso patrimônio deveria estar dolarizado só para compensar esses custos embutidos. Então, isso aqui é uma outra informação muito importante que vocês podem trazer ali dentro dessa dinâmica para mostrar para o cliente de vocês da importância dele começar a dolarizar e ter parte do patrimônio dele dolarizado. Então, isso aqui é um estudo real que foi feito, onde mostra que para a gente compensar esses custos intrínsecos, se tem aqui alguns produtos como exemplo, seu cliente teria que ter entre 15% a 20% do patrimônio dele dolarizado. E aí você pode ir mais além. Se você pegar um cliente, por exemplo, que a filha dele estuda nos Estados Unidos, ou ele está sempre viajando para fora. Então, provavelmente esse cliente, o percentual que ele deveria ter alocado é um pouco maior. E aí você começa a entrar nesse mercado, um outro insight que você pode e deve usar na conversa com o cliente de vocês. Para a gente finalizar, aqui alguns cuidados na parte de compliance, então é muito bom a gente evitar aí alguns pontos aqui, deixa eu puxar minha canetinha. Não confirmar, tá? E garantir que o dólar sempre vai subir. A gente está refém do mercado, então pode subir, pode cair, nunca vai garantir isso. Esse produto rende X garantido, então só para vocês reforçar, nunca vão garantir nada. Não vou recomendar, tá? Que o dólar vai ter X% de valorização. Cuidado também o perfil do cliente, não é porque eu estou falando que tem que dolarizar, às vezes você vai pegar um cliente mais conservador, ele não tem tanto apetite a esse tipo de risco, e então é importante também vocês ficarem atentos ao perfil do investidor e tratar com a rentabilidade passada, tá? Não vão prometer isso aí. Então, algumas coisas que são interessantes vocês fazerem, tá? Cuidado quando vocês forem trazer esses pontos para o cliente de vocês e também consultem a casa de vocês. Hoje, basicamente, as principais instituições financeiras que a gente tem aqui no Brasil já tem um portfólio internacional, já tem ali a questão de alocação e ela já tem esse preparo para vocês recomendarem. Vou encerrando esse vídeo por aqui, já está ficando muito longo e comentem aqui se vocês já sabiam de alguns pontos que eu comentei, se muita coisa é muito nova e se esse vídeo aqui trouxe algum insight para você utilizar no dia a dia na conversa com o cliente de vocês. Vou encerrando esse vídeo por aqui e quero que vocês comentem aqui mais dúvidas, temas que vocês têm sobre esses outros assuntos. Eu sempre vou separar alguns dos comentários aqui para estar gravando o vídeo respondendo as principais dúvidas de vocês, perfeito? Vou encerrando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.